que a gente entenda o seguinte: nós aprendemos errado na escola. A gente aprende na escola que o dinheiro vem dos campos. Isso é, aquele processo de troca, né? O Domênico vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Você tem o arroz, eu planto arroz, você planta feijão, a gente troca. O pessoal acha que o dinheiro evoluiu disso. Mas não é verdade. O dinheiro não evoluiu dos campos. O dinheiro, na verdade, ele surge por uma necessidade. Tudo que o ser humano inventou mediante a necessidade que ele tinha. Então, você não inventa nada que você não precisa. Certo? Então, o que precisava na sociedade humana para fazer surgir o dinheiro? Bem, você precisava de uma medida de valor para as coisas. Certo? Porque o trabalho humano, ele é muito complexo. Ele envolve uma série de questões. Por exemplo, existem trabalhos que envolvem a cabeça, é o intelecto do cara, é o conhecimento. Então, se você não tiver esse conhecimento, você não consegue realizar. Então, se você precisa precificar isso, como é que eu coloco o valor nisso? Existe trabalho que não é mental, é braçal, né? Então tudo, mesa, cadeira, tudo requer muito esforço. Além do fato de que nós somos os seres mais frágeis desse planeta. Uma formiga, por exemplo, ela leva mais do que... ela tem mais capacidade de carregar peso do que eu, por exemplo. Como assim? Na proporção. Se você pegar uma formiga, você vai ver que ela carrega uma folha, às vezes, que pesa 3 vezes o peso dela. E a gente carrega no máximo o quê? Se eu for carregar 3 vezes o meu peso, eu nem vou falar sobre esse assunto. Mas então, assim, tudo que a gente faz exige muito esforço, muita dedicação, muito empenho. Então o ser humano começou a perceber que ele precisava dar valor a essas coisas. Então, quantificar valor. Então, quantificar valor. Quanto essas coisas valem? Quanto vale aquilo do meu trabalho? Quanto vale isso que eu fiz? Qual é o valor dessas coisas? Só que assim, como é que surge o dinheiro? O dinheiro surge quando eles passaram a usar, pessoas passaram a usar determinados bens para precificar as coisas. Então você usa algum bem para quantificar valor. Como assim? Vamos lá. Digamos que esse lápis aqui fosse uma medida de valor. Ele é um lápis, entendeu? Mas tudo você precificasse através dele. Então, quanto vale essa mesa? Ah, vale 500 lápis desse. Não, mais, uns 2.000 lápis desse. Então, o ser humano começou a fazer isso. Com lápis? Não. Ele começou a fazer isso com itens importantes. Então, as primeiras coisas que foram dinheiro na história humana foi o trigo, o trigo foi o primeiro dinheiro da história humana. Então, o trigo foi o primeiro dinheiro da história humana. O trigo, ele é um cereal que, se você souber armazenar, ele vai ter muita durabilidade. Então, o que eles faziam? Vocês tinham umas sacas padrão, entendeu? Uma saca padrão que ela cheia, você sabe ali que ela pesa não sei quantos quilos. Então, tudo era precificado em cima disso. E quando a gente está falando isso, a gente está falando de 10 mil anos atrás. 10 mil anos. Aproximadamente 8 mil antes de Cristo. Então, o pessoal pegava o trigo, colocava em sacas, e as sacas de trigo eram o preço das coisas. Então, eu quero comprar um tênis. Esse tênis vale 1/5 de uma saca de trigo. Tem isso, né? Você consegue fazer fração desse troço. Você fraciona, né? Você faz a saca cheia, a saca mais ou menos. Então, você consegue dar troco, né? Dá troco, porque o trigo é 1 grãozinho. Né? Então, eles começaram a usar o trigo como sendo medida de valor. Quantificava o valor através do trigo.
Eu quero comprar aquele camelo. Ah, me dá uma saca de trigo. 2 sacas de trigo pelo camelo. Então o trigo, a saca do trigo, virou a medida de valor. Só que não foi por muito tempo. Quer dizer, foi, né? Mas aproximadamente 7.000 anos mudou. Deixou de ser o trigo e passou a ser a cevada. Por que cevada? Por causa da cerveja. O pessoal, entre comer e beber, prefere beber. É engraçado isso, mas é a pura verdade. Engana quem acha que a cevada, a cerveja, foi invenção do alemão, né? A cerveja ela foi inventada 5.000 a.C., então mais ou menos 7.000 anos atrás. E ela foi tão popularizada que ela vem. A cevada é um grão, é um cereal, igual ao trigo, certo? Que tem muitas características parecidas, né? Você armazena, você sabe, né? Você faz sacas de cevada, só que em algum momento alguém não armazenou direito, aquilo fermentou e o cara bebeu. E aí se popularizou. Isso foi no Egito. E o Egito era a maior potência econômica da época. Então o dinheiro deixou de ser saca de trigo e virou saca de cevada. Então a cevada virou padrão monetário, né? Então é a mesma coisa. Quanto é que me custa esse celular? Não existia celular na época, mas digamos que fosse, né? Me dá uma saca e meia de cevada. Meia saca de cevada. Eu vou mostrar para vocês um texto da Bíblia, que vocês, se forem cristãos, leitores da Bíblia, vão conhecer. Se não forem cristãos, então não precisa, isso aqui não é proselitismo religioso, é apenas a título de conhecimento mesmo, porque a Bíblia também é uma fonte histórica importante, né? O Oséias, ele é um personagem muito interessante. Oséias é um personagem bíblico muito curioso. Ele não é tão antigo, tá? Ele não é tão antigo, ele viveu 700 anos antes de Cristo, então bem mais recente, né, do que 7.000 anos. Mas a história dele é que ele foi traído. Se vocês forem cristãos, leitores da Bíblia, vocês devem conhecer um pouco. Ele foi traído. Imagina um cara 3.000 anos atrás tomar um chifre. Se hoje o cara já fica sendo bem então assim, ele ficou muito arrasado, emocionalmente arrasado, psicologicamente arrasado. Em determinado momento ele se apaixona pela escrava de um amigo. Ele acaba comprando a liberdade da moça e casa com ela, né? Então ele diz aqui, né, comprei-a para mim 15 peças de prata. Por que peças de prata? Porque na época do Oséias já tinha os metais preciosos, e os metais eram o dinheiro, né? Mas ele não tinha a quantidade toda de prata que o cara cobrou pela liberdade do escravo, porque ele casou. Ele paga o restante com o quê? Olha aqui, ó. Um homem e meio homem de cevada. Então Oséias é um exemplo bem interessante como ele paga a liberdade da moça com cevada. Então, mesmo quando você já tinha os metais preciosos, muitas vezes a cevada ainda continua sendo moeda. Ok? Está falando de 700, 800 antes de Cristo. Então, essa evolução do dinheiro nos chama a atenção num detalhe. Então, vamos lá, para a gente entender. Eu tenho algo que funciona como medida de valor, certo? Esse algo que funciona como medida de valor tem valor em si. Por quê? O trigo, eu posso comprar coisas com ele, certo? Se eu não comprar nada com ele, eu posso fazer um pão para mim. Então ele tem valor em si. Ele funciona como quantificação de valor. Eu quantifico o valor das coisas através da saca de trigo, mas ele tem valor nele mesmo, porque eu posso fazer um pão para ele. A cevada eu posso fazer a cerveja, mano. Então eu quantifico as coisas com a cevada, mas eu também posso usar ela para beber,
Cerveja. Então ela funciona como uma forma, é um item, é uma unidade monetária que quantifica valor, mas também que tem valor em si mesmo. E aí tem um pessoal maldoso que fica assim, né? Sempre tem os caras ruins, né? Que fica perguntando, será que ele fez de bom negócio? Trocou a cevada pela esposa. Não, tem sempre os caras que pensam assim, será que ele fez um bom negócio? Ele comprou a esposa com uma cevada, não sei. Tem gente que preferiria tomar cerveja. Mas vamos lá. O que acontece? Em algum momento, e aí a gente já está falando de por volta de 5.000 anos atrás, o ser humano descobriu os metais preciosos. Metais. E os metais preciosos, certo? Então tem a idade do bronze, a idade do ferro. A gente está falando de 3.000 a.C., 5.000 anos atrás. E quando o ser humano descobre os metais, dois chamam a atenção: a prata e o ouro. Por quê? Porque eles não enferrujam.